Olá, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ricardo Vieira e seja bem-vindo a mais um estudo na Carta de Paulo aos Romanos. Primeiramente, antes de começarmos o estudo, eu quero agradecer a todos os amados irmãos que deram o feedback no estudo passado. Vários irmãos aí disseram que foram muito abençoados com áudio e também com esboço escrito. É isso mesmo, eu tenho produzido um esboço de estudo e eu tenho enviado a alguns irmãos. O escrito ele chega antes, pois ele é produzido nos meus devocionais, e só posteriormente que eu produzo o áudio, como este aqui que você está ouvindo agora. Caso você queira o esboço escrito, o qual na minha opinião é muito útil para consulta, basta você me pedir que eu estarei enviando. Mas sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso estudo na epístola ou na carta de Paulo aos Romanos. No estudo anterior a gente viu a introdução aos Romanos e também a gente ficou no verso 1. Desta feita, a gente vai estudar o verso 2 a 4. Mas, para a gente entender um pouco mais do contexto, eu vou ler o verso 1, do verso 1 ao verso 4. Então, enquanto você está fazendo qualquer atividade, limpando a casa, lavando a louça, ou seja o que for, que você possa prestar um pouquinho de atenção aqui para você ser abençoado pela sua porção da palavra do Senhor. Amém? Então, com a Bíblia aí aberta, no livro de Romanos capítulo 1, vamos lá do verso 1 ao verso 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, ele veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Até aí. Deixe-me recapitular o que dizemos no estudo anterior. Sempre quando você for ler a carta aos Romanos, tenha o propósito de Paulo em mente, tá certo? Lembra, ele estava lá no fim da sua terceira viagem missionária, lá em Corinto, lá na Grécia. Paulo ele já tinha pregado o evangelho em volta de todo o mar Egeu e ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Como não havia mais campo para pregar o evangelho, ele pretende ir aos locais onde Cristo ainda não for anunciado. Por isso que ele quer ir para a Espanha, no extremo ocidente. Para isso, ele precisa de um apoio para empreender tal viagem. E Roma seria uma base estratégica ideal para enviar missionários, pois todas as estradas levavam a Roma, e de Roma todas as estradas saíam, pois ela era o centro do mundo de então. Paulo, então, ele envia uma carta para preparar a sua chegada. Ele anuncia o que ele prega e, com isso, eliminando possíveis boatos incoerentes sobre a sua pessoa e a mensagem que ele prega. No fim da carta, ele pede uma ajuda para que, depois de ele ter edificado mutuamente com os irmãos ali de Roma, ter aquela comunhão gostosa com os irmãos, se edificando na palavra, ter uma ajuda deles mesmos para ir pregar também o evangelho na Espanha. Então, sempre tenha essa introdução em mente quando você estiver lendo Romanos, tá certo? Então, mas vamos lá. O que a gente aprendeu na exposição anterior? Quem foi Paulo, a sua trajetória, o seu chamado para ser apóstolo e como ele foi separado pelo próprio Deus para pregar o quê? O evangelho de Deus, ou seja, as boas novas, as boas notícias da parte de Deus. E a gente continua aí no verso 2. O evangelho de Deus que ele, Deus, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo ele vai demonstrar ao longo da carta aos Romanos que o que ele está trazendo ou pregando não é nada novo, mas foi prometido pelo próprio Deus no passado e se encontra registrado nas Sagradas Escrituras. Você pode ver que desde o Éden, na queda do homem, já havia essa promessa. Da descendência do primeiro casal iria vir um que pisaria a cabeça da serpente, assim desfazendo o mal que corrompe e aprisiona o homem desde o primeiro pecado. Em Abraão a gente vê também um pouquinho que lhe foi revelado que da sua descendência viria um que abençoaria todos os povos da terra. Moisés também diz lá que haveria de vir um líder semelhante a ele e todos deveriam obedecê-lo. Em Davi a gente viu lá que foi prometido que da sua linhagem viria um que reinaria eternamente. E os profetas constantemente profetizavam a vinda do Messias e o que iria acontecer com ele.
e tudo que foi predito se cumpriu em Jesus. E a gente vê e continua no verso 3. Este evangelho, sabe, esse evangelho que foi prometido nas Sagradas Escrituras, predito pelos profetas, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, né? Como a gente vê no verso 3. Você pode ver, meus irmãos, que a centralidade de tudo está em Cristo, a sua obra, seus ensinamentos, sua vida como um todo. Este evangelho diz respeito a seu filho. A Escritura aponta para Cristo, sua vinda, vida, obra, sua morte, ressurreição e ascensão. Então, Cristo é central para a nossa fé, pois somente através dele somos reconciliados com Deus. Então, uma comunidade que se diz cristã, porém não tem como foco a apresentação de Cristo, a sua vida, a sua obra, a crucificação, a morte, a ressurreição, a ascensão, como também os efeitos que isso gera na vida do crente, primeiramente, deve ser advertida para que se centralizem nessa mensagem, o que pregue a Cristo. Porém, caso os líderes não quiserem dar ouvidos, tal comunidade deveria ser abandonada. Por quê? Porque ali não está sendo pregado o evangelho. O pão da vida que desceu do céu não está sendo oferecido ali nessa comunidade. Porque se a Escritura aponta e culmina na obra de Cristo no Calvário, mas ele não está sendo oferecido na comunidade que você frequenta, certamente esta comunidade se firma em qualquer outra coisa, menos no mediador. Interessante, um exemplo que um pregador deu no passado, o grande Charles Haddon Spurgeon, né? Ele é conhecido por ser o príncipe dos pregadores. Ele nos dá uma ilustração de como deveria ser um sermão, né? E um sermão cristocêntrico. Ele conta que certa vez um jovem pregava um sermão magnífico, sabe aquele sermão grandioso, bombástico? Ele pregava a uma multidão. E no meio dos ouvintes ali havia um velho gaulês que não esboçou nenhuma reação. E o jovem, ao terminar de pregar, se voltou para ele e perguntou o que aquele senhor achou do sermão. O homem respondeu que não dava nenhum valor a ele, a ponto que o jovem indagou: e por que não? E o velho respondeu: porque não havia nele nada de Jesus Cristo. Ora, disse o pregador, mas meu texto não apontava naquela direção. Não importa, disse o gaulês. Seu sermão deve seguir naquela direção. Não vejo o assunto assim, disse o jovem. Então disse o outro: você ainda não vê como deve pregar? O modo certo de pregar é o seguinte: veja bem, de cada aldeia minúscula da Inglaterra, não importa que região, sempre sai com toda certeza uma estrada para Londres. Embora talvez não haja estrada para nenhum outro lugar, certamente haverá uma estrada para Londres. Da mesma forma, de cada texto da Bíblia há uma estrada que leva a Jesus Cristo. E o modo certo de pregar é simplesmente dizendo: como posso, tomando esse texto como ponto de partida, chegar até Jesus Cristo? E então ir pregando estrada fora. Mas, disse o jovem, suponhamos que eu descubra um texto que não tem uma estrada que leva a Jesus Cristo. Jovem, faz 40 anos que estou pregando, disse o velho, e nunca achei um texto bíblico assim. Mas se chegar a achar um, passarei por sebes e secas e chegarei até ele, porque nunca termino sem introduzir o meu mestre no sermão. Essa ilustração está no livro Como Ler a Bíblia. Então, veja bem, irmão, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. A Escritura culmina em Jesus. Então, o sermão ele tem que sempre apontar para Jesus Cristo. Será que estamos ouvindo daqueles que pregam a obra feita por nosso Salvador Jesus Cristo? Os pregadores têm minuciosamente apontado para Cristo? Vamos ver, se eu perguntasse a você o que é expiação, propiciação, imputação, justificação, redenção, veja bem, são palavras centrais que indicam o que Cristo fez por nós. Você saberia me responder? Se a resposta é não, com peso em meu coração te digo, corre um grande risco de você não ter entendido a obra de Cristo.
Eu ouço muitas pessoas dizendo: Cristo me ama, Ele morreu por mim. Porém, quando eu pergunto o motivo dele te amar, a razão pela qual ele morreu por você, a resposta que eu ouço muitas das vezes é: não sei explicar. E é triste. Muitos até dizem: você fala dessas coisas porque você é um estudioso. Eu digo: não. Essas verdades são o que todo crente deveria saber de cor e salteado, pois se tratam do Evangelho, e se eu não tenho entendimento do que Cristo fez, no que eu estou recebendo, no que eu estou crendo, o que estão passando para mim? Não é verdade? Então, irmãos, sejamos conhecidos por pregar somente Cristo e sua obra redentora, meus irmãos. Nós temos de pregar sim todo o desígnio de Deus, porém sem nunca perder o foco principal. Para você ver, qual é o símbolo que identifica o cristianismo ou a fé cristã? Pense aí, não é uma cruz? Então, Paulo diz lá em Gálatas 3:1, eu acho interessante isso. Ele fala: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Porque os falsos mestres estavam deturpando o evangelho lá na Galácia. E ele continua: Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Olha que interessante. Paulo, quando ele pregava, ele explicava tão claramente, dando imagens tão vivas na mente dos seus ouvintes, que pareciam que eles estavam ao pé da cruz, vendo o Mestre sendo crucificado. Será que você pode dizer o mesmo daqueles que vos ensinam? Se não, exorte aqueles que te pastoreiam a te entregar Cristo, e somente Cristo, pois é isso que importa. E nós continuamos. Segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo, ele aponta para duas coisas aqui: a encarnação de Cristo e o cumprimento da linhagem davídica. E a gente vai ver os dois. Segundo a carne. Segundo a carne refere-se à encarnação do Mestre. Jesus veio em carne, ele era uma pessoa de carne e osso como eu e você, portanto ele sentiu tudo o que eu e você sente. Você já fez a pergunta: por que Deus se fez homem? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Por que Deus se fez homem? Há um livro muito conhecido e importante que fala sobre esse assunto. Ele é chamado de Cur Deus Homo, ou traduzindo literalmente, por que Deus homem? Ou por que Deus se fez homem? Esse livro ele foi escrito por um grande teólogo chamado Santo Anselmo da Cantuária, ou Anselmo da Cantuária. Ele viveu ali de 1033 a 1109. E a teoria de Anselmo ela é explicar por que Deus teve de se encarnar. Não, Anselmo ele tenta demonstrar que um resuminho, né? Ele tenta demonstrar o grau da gravidade da ofensa que temos para com Deus. É mais ou menos assim, o grau da gravidade da ofensa depende do nível de dignidade do ofendido. A gente consegue medir o grau da gravidade da ofensa quando entendemos a dignidade da pessoa ou do objeto que ofendemos ou estragamos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender o que ele quis dizer. Imagine que você está passeando com seu carro, tá dirigindo ali e esse carro está sem seguro, né? Por um descuido, você ultrapassa um sinal vermelho e acaba batendo num carro velho, já caindo aos pedaços. Pensa aí num Fusquinha, numa Brasília, não sei. A culpa foi 100% sua e deu perca total ali no veículo, né? No entanto, ninguém se machucou, porém agora você vai ter que arcar com o estrago que fez. E quanto será que custa esse carro velho? Ou essa Brasília, um Fusquinha? Não sei, vamos supor aí uns 5 mil reais. Beleza, você vai ali, você desembolsa esse dinheiro e paga e tranquilo, segue a vida. Porém, imagine que você, na mesma avenida, ali na mesma rua, ultrapassou o mesmo sinal, na mesma velocidade. Porém, ao invés de você bater em um carro velho, você bate em uma Ferrari, o último lançamento. Você vai dizer para o dono: tô aqui 5 mil reais, isso vai pagar? Não vai. Dá para entender? O grau da gravidade da ofensa depende da dignidade ou do valor daquilo que foi ofendido. Você bateu em um carro velho, o qual não possui valor praticamente. O dono vai ficar até feliz se você dar o dinheiro para ele comprar um outro carro. Mas o valor de uma Ferrari é inestimável. Para os padrões brasileiros, praticamente impossível de você pagar uma pessoa normal.
Você consegue entender o que Anselmo quis dizer? Então é o que ele diz, o grau da gravidade da ofensa depende do nível da dignidade do ofendido. O pecado, ele é uma ofensa direta à infinitude da dignidade de Deus. Logo, a culpa do homem é infinita. Para supri-la, exige uma satisfação infinita. Se isso é verdade, o homem nunca poderá supri-la ou pagá-la, pois ele é finito. Assim, apenas Deus pode sanar essa dívida. Mas a culpa não é de Deus, mas do homem. Logo, Deus não tem necessidade de pagá-la. Ou seja, o homem deveria pagar, mas não consegue, não pode. Deus poderia, mas não deve. Segue-se que é necessário um homem-Deus, pois como o homem deve e como Deus pode. Então, se Deus não assumisse a natureza humana, ela não poderia ser redimida. Por isso, Deus se fez homem. Porque o que não é assumido, não é redimido. Por isso, Jesus assumiu a natureza humana se encarnando, para pagar uma dívida infinita, o qual eu e você jamais conseguiríamos pagar. Para você ver também, por um homem entrou o pecado no mundo. Com isso, a corrupção, a morte, e todos nós estamos ligados nesse homem. Quem é esse homem? Adão. Porém, veio outro homem, ou a gente chama também de segundo Adão, que é Cristo. Por ele veio a justiça e a vida eterna. Quando nascemos, nós estamos ligados automaticamente a Adão, porque ele é nosso representante. E se continuarmos com ele, receberemos sua herança. E qual é a herança? Morte e condenação. Agora, se a gente está ligado ao segundo homem, ao segundo Adão, pela fé, que é Cristo, nós receberemos a sua herança, ou seja, a justiça e a vida eterna. A pergunta antes de prosseguirmos é: a quem você está ligado? Adão ou Cristo pela fé? Tá certo? E a gente continua. Veio da descendência de Davi. Paulo está apontando para o cumprimento dos requisitos do Messias. Este evangelho que diz respeito a seu filho, ou seja, Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, isto quer dizer o quê? Que Jesus vem da linhagem de Davi, como tinha sido prometido no Antigo Testamento. O Messias viria da descendência de Davi. E Jesus, ele cumpre com esse requisito. Havia uma expectativa messiânica antes do nascimento de Jesus. Antes do seu nascimento, muitos pensavam que a dinastia de Davi tinha acabado, pois não havia mais nenhum herdeiro de Davi no trono. Para você entender, após o retorno do cativeiro babilônico, a Judéia foi governada por vários outros impérios, como o Medo-Persa, o grego-macedônio de Alexandre o Grande, e após a sua morte, a de seus generais, os Ptolomaicos do Egito e outra hora os Seleucidas de Antioquia. Ambos ali se digladiavam pelo território de Israel, que se situava entre os dois, no meio dos dois reinos. Esses governos duraram só até a revolta macabeia, em 167 a.C. Para você entender, Antíoco Epífanes, da Síria, queria acabar com a religião judaica. Porém, ocorreu uma revolta da parte dos judeus para preservar o judaísmo. Essa revolta ela começou com a família de Judas Macabeu, daí o nome, Revolta Macabeia. Então, após a Revolta Macabeia, que foi esse ato dos judeus querendo preservar o judaísmo, foi estabelecida a dinastia Asmoneia, ou seja, a dos Macabeus. E muitos pensaram que dela iria vir o Messias, pois a partir dela Israel teve novamente autonomia, né? Porém, esse pensamento foi frustrado quando, por manobras políticas e guerras internas, Herodes o Grande ascendeu ao trono, onde começou a dinastia herodiana. Herodes, ele era um edomita, ali da linhagem de Esaú. Lembra de Esaú do Antigo Testamento? Porque durante a dinastia Macabeia, os edomitas que restaram foram obrigados a se tornarem judeus, né? E Herodes ali acabou ascendendo, né, ao trono de Israel. E mesmo que houvesse alguém na liderança que favorecesse a religião, inaceitavelmente havia uma usurpação do trono. E muitos tinham a expectativa de que o Messias aguardado surgiria em breve. Porém, não mais da linhagem de Davi, mas da dinastia Asmoneia, ou seja, lá dos antigos Macabeus. Porém, Paulo aqui volta à mente dos seus leitores para a promessa que foi feita no passado.
O Messias virá da linhagem de Davi e Jesus ele cumpriu com essas exigências. E esse Jesus que descende de Davi, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra tradução, ela traz melhor o que Paulo quis dizer. Eu peguei aqui uma outra versão, a da NVT, a Nova Versão Transformadora. Ela dá mais lucidez a esse texto. Ele fala: e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele não é só da linhagem de Davi apenas, mas também ele é o Filho de Deus. E como a gente sabe disso? Isso foi comprovado publicamente pela sua ressurreição. A prova de que Cristo era mais do que um mero homem está na sua ressurreição. Ele era o próprio Deus, o qual antes dos tempos eternos já existia. O que acontece? Ele se encarna, vive entre nós, morre e ao terceiro dia ressuscita. Talvez, como pode um Deus morrer? Deus não morre, não é mesmo? Como então Jesus, que é Deus, morreu e ressuscitou? É o que chamamos em teologia de communicatio idiomatum, ou seja, a comunicação de atributo. Quando Cristo se encarnou, quando ele veio em carne, foi comunicada a natureza divina dele, os atributos, ou seja, as características da natureza humana, como a mortalidade. Lembre-se, Jesus era Deus, mas também ele era homem. Portanto, ele compartilhou toda a nossa experiência terrestre, a dor, a fome, a tristeza, a felicidade e ali por fim, a morte. Jesus ele se tornou um substituto perfeito, pois foi um homem que pecou, não é verdade? E acarretou toda a sua descendência na perdição. Portanto, o homem tem de pagar pelos crimes cometidos. Adão foi o primeiro homem e foi o nosso representante. Agora vem outro homem, à semelhança do primeiro, porém vem para cumprir o que o primeiro, Adão, não conseguiu. A gente vai estudar isso no capítulo 5 posteriormente. Por ora, devemos saber que Cristo não permaneceu na morte. Ele ressuscitou para nossa justificação. A sua ressurreição dá testemunho de que ele é o próprio Deus. E essa é uma promessa que ele fez a nós também, não esqueça disso. Nós, irmãos, não permaneceremos na morte. No dia da sua volta, ele há de nos ressuscitar. E com o corpo ressurreto e glorificado à semelhança do dele, não temeremos nem se angustiaremos mais, pois o pecado não mais trará suas calamidades sobre nós. Oh, glória! E a gente continua aí, o último, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus aqui é chamado de Senhor. Para nós é uma palavra que indica respeito a alguém mais velho, ou a de um patrão, ou até mesmo de uma autoridade, não é verdade? Porém, no Antigo Testamento, ou no tempo antigo, a palavra Senhor, que no grego é Kyrios, era somente dirigida a uma pessoa, ao imperador. Porém, os primeiros cristãos diziam que só Cristo é Senhor, só Cristo é Kyrios, pois significa o imperador supremo. E isso resultou em muitas mortes, pois dizer que somente Cristo é Senhor era se declarar naquela época praticamente um rebelde do Estado. Portanto, todo cristão que confessava Jesus como Senhor no tempo antigo estava debaixo de risco de morte. E muitos foram mortos por manter essa posição. Você pode ver que ser cristão antigamente era bem diferente de hoje, Para você dizer que Cristo é Senhor antigamente, eles morriam por sua fé. Hoje, os cristãos, infelizmente, eles não suportam nenhuma cara feia. Complicado. A declaração Nosso Senhor indica que Ele tem autoridade suprema sobre nossa vida, pois dele procede a nossa sustentabilidade. Deus ele é autossuficiente, autossustentável. Nós, por outro lado, necessitamos de uma série de coisas para continuar existindo. O ser humano, o universo, ele só se mantém de pé hoje porque Deus o sustenta. Ele é o Criador e sustentador. Lá em Hebreus 1:3, o que diz? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Portanto, César não pode ter o mesmo título que o Senhor Jesus. Não, em jeito algum, de maneira alguma. Somente ele é o detentor desse título e não há outro. César não pode fazer nada por nossa vida terrena, e sequer na vindoura. Porém, Deus é o doador e sustentador da vida. Quando se damos conta deste fato, irrompemos em louvor, dando graças ao nosso soberano e maravilhoso Senhor. Amém? Irmãos, aqui vamos recapitular o que aprendemos hoje. Primeiro, o evangelho, ou seja, as boas novas da parte de Deus, não é algo novo, certo? Mas sim algo que foi prometido desde o Éden e está registrado ao longo do Antigo Testamento. E teve seus cumprimentos dessas promessas em Jesus. Portanto, o que a gente pode aprender com isso? Podemos confiar em Deus e suas promessas, pois tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Segundo, este evangelho foi prometido e registrado nas páginas do Antigo Testamento e diz respeito a quem? A Jesus Cristo, o tão aguardado descendente de Davi que tem direito ao trono de Israel. Ou seja, a centralidade da nossa pregação tem que ser Cristo e sua obra. O evangelho diz respeito à sua pessoa, portanto, não podemos esperar nada menos dos pregadores, senão que eles preguem Cristo e esse crucificado, morto e sepultado, entretanto, ressurreto, vivo e glorioso. Terceiro, ele não é só descendente de Davi, mas também ele é filho de Deus. Isso foi comprovado pela sua ressurreição, que ele não era só um homem, mas o próprio Deus encarnado, que morreu, porém ressuscitou e venceu a morte. Ato que ocorrerá conosco também, pois foi promessa do nosso fiel Deus. E quarto, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Senhor Supremo, e não há outro. Não há outro Senhor, ao qual devemos toda a honra e glória. Somente Jesus Cristo é detentor desse título. Se for necessário, à semelhança dos nossos irmãos antigos, nós morreremos, se for preciso, para defender tal verdade, e não a negaremos. Amém? Para terminar aqui, vamos orar. Aleluia. Soberano Deus, graças te damos por mais uma vez pelos seus feitos. O Senhor fez grandes promessas e as cumpriu para a nossa salvação. Nelas estavam prometido o teu Filho, o qual desceu da glória para habitar entre nós e ser o mediador da nossa salvação. Tudo para o louvor da sua glória. Tu és Senhor e não há outro senão a ti. E somente a ti nos curvamos e bendizemos como único e verdadeiro Deus, pois tu criaste e sustentaste todas as coisas. Continua, Senhor, conosco, iluminando e dando entendimento. Faz teu reino avançar e nos molda cada vez mais à imagem do teu Filho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.